faça oração se quiser crescer. Olá, criançada, como vocês estão? Eu estou morrendo de saudade de vocês. E hoje a gente, do nosso culto infantil, preparou uma tarde, cheia de atividades, cheia de música e uma história muito legal. Mas antes da gente iniciar nosso culto infantil, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem o que seria isso aqui. Vocês já viram falar? Já viram? Gente, isso aqui é um semáforo e nele tem 3 cores, vermelho, amarelo e verde. Nessa cor vermelha, sabe o que ela significa? Significa pare, significa não. A cor amarela significa fique atento. Já a cor verde significa continue, tá certo? Isso, gente, esse semáforo é usado no trânsito para falar para o motorista, na cor vermelha, para ele parar. Porque se ele não parar, vai acabar causando um acidente. E vocês sabiam que a palavra de Deus é semelhante a um semáforo? Na palavra de Deus, Deus usa ela para falar muitas vezes para a gente não fazer algumas coisas. E se a gente desobedece esse não, esse sinal vermelho de Deus, a gente acaba tendo consequências ruins para a gente. E na nossa história de hoje, a gente vai ver um cara da Bíblia que não ouviu o sinal vermelho de Deus e acabou tendo consequências muito ruins. Vamos ouvir? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Pessoal, há muito tempo atrás existiu um homem chamado Davi. E Davi, ele viveu na época que tinha muitos reis. E esses reis eram reis que não obedeciam a Deus. Eram reis que acabavam fazendo coisas erradas. E uma dessas coisas erradas que esses reis faziam era casar com várias mulheres e ter muitos filhos de casamentos diferentes. E Davi, ele vendo isso, quis fazer a mesma maneira, quis fazer a mesma coisa que esses reis. E Deus deixa claro que isso é errado. Deus falou que isso é não. Para Davi, Deus falou, não, Davi. Mesmo assim, Davi desobedeceu a Deus, não ouviu o não de Deus, não ouviu o sinal vermelho de Deus e acabou desobedecendo a Deus. E como consequência disso, Davi teve várias esposas e vários filhos. Nessa casa que Davi morava com as esposas, era uma casa cheia de brigas, porque as esposas ficavam com ciúmes de Davi, ficavam com ciúmes dos filhos, então era uma casa com muitas brigas. Isso é consequência do pecado, consequência porque Davi não ouviu o não de Deus. Quando Deus falou para ele não fazer, ele fez. E a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, e a palavra de Deus falou para Davi naquele momento, naquela época, Deus tinha falado para Davi que ele tinha que criar os filhos dele de acordo com o que ele ensinava. E Davi não criou os filhos dessa maneira. Então alguns filhos de Davi ficaram rebeldes. E um dos filhos de Davi, que é o que a gente vai aprender hoje, era Absalão. Absalão era um cara que ficou muito rebelde. Eu vou mostrar para vocês Davi. Davi, ele era rei de Israel naquela época. Ele era rei. E Absalão era filho de Davi. E Absalão naquela época, ele era conhecido porque ele tinha um cabelo muito grande. Um cabelo muito grande e muito bonito. Naquela época as pessoas falavam, nossa, Absalão é um cara muito inteligente, simpático, é o cara mais bonito de todo o reino. E todo mundo falava isso de Absalão, que Absalão era um cara bonito, que era um cara simpático. E ouvindo isso, ouvindo o que as pessoas falavam dele, Absalão cresceu uma vontade no coração dele e ele pensou assim, já que eu sou tão bonito, já que eu sou tão legal, eu sirvo para ser rei melhor que o meu pai. Eu sirvo para ser rei melhor que o meu pai. Eu não preciso do meu pai para ser rei. Já que eu sou tão bonito, tão legal, eu posso ser rei no lugar dele. Foi isso que Absalão falava. Então, pessoal, Absalão, vendo Davi, ele queria ser rei no lugar do pai dele. Ele queria ser rei no lugar de Davi. Ele queria muito ser rei. E para isso, ele estava disposto a passar por cima do próprio pai dele. E Absalão também não ouviu o não de Deus. Porque Deus fala que a gente deve honrar os nossos pais e mães e a gente não pode desobedecer. Absalão não queria ouvir a Deus. Ele não ouviu o não de Deus quando falava para ele não fazer essas coisas que ele estava pensando em fazer com o pai dele. Mas mesmo assim, Absalão não ouviu a voz de Deus quando falava isso para ele.
E Davi, pessoal, estava passando por um momento muito triste, porque ele tinha cometido um pecado que deixou ele muito triste, deixou muito magoado. Davi pediu perdão para Deus, Deus o perdoou, mas o pecado fez ele ficar muito triste. E ele ficou magoado por conta disso. E ele acabava não conseguindo fazer as obrigações dele como rei da maneira certa. Ele resolvia demorava muito para resolver os problemas. As pessoas iam até ele acabava esquecendo das coisas que as pessoas falavam, por conta que ele estava muito triste com o pecado dele. Absalão aproveitou deste momento que ele estava muito triste e frágil, que Absalão pensou no seguinte: eu vou sentar na entrada do reino, na porta do reino, e cada pessoa que vier para mim, eu vou perguntar o que está acontecendo com as pessoas, quais que são os problemas delas, porque o meu pai não está resolvendo os problemas delas mesmo. E ele fez isso, gente. Absalão ficava sentado lá perguntando para as pessoas o que as pessoas queriam saber, porque o que as pessoas estavam precisando, já que ele queria ser o rei, ele queria ser o novo rei. E Davi descobriu que Absalão queria o reino dele, queria o reino de Israel. E Davi ficou muito triste, pessoal. Davi ficou muito triste. Davi, sabe o que ele fez? Colocou as roupas mais feias que ele tinha, ficou descalço e ficou andando, orando a Deus, pedindo pelo filho dele, porque eles estavam tristes com o que o filho dele estava fazendo. O filho dele estava querendo roubar o reino. Olha aqui, gente, Absalão com a coroa. E Davi estava muito triste. Olha a roupa de Davi, gente. Toda feia, velha. Davi estava andando triste porque ele estava pedindo pelo filho dele. Mas Absalão queria o reino do pai. E, como eu falei para vocês, Davi descobriu que eles estavam planejando roubá-lo, que Absalão estava planejando roubar o lugar dele. E, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Os dois não ouviram o não de Deus. Os dois desobedeceram a Deus. Lembra do nosso semáforo que fala que a gente tem que parar quando a gente ouve um não, o sinal vermelho? Os dois continuaram em frente e por isso tiveram várias consequências. E uma dessas consequências foi uma guerra, pessoal. Teve uma guerra. O pessoal que gostava do Absalão e o pessoal que gostava do rei Davi tiveram uma guerra. Eles guerrearam entre eles para ver o que estava acontecendo lá. Mas Absalão, durante essa guerra, ele acabou fugindo do pai dele, porque o pai dele ia perseguir ele. Ele estava fugindo numa mula. Absalão montou numa mula e começou a correr, fugindo do rei Davi. Só que lembra que eu falei para vocês que Absalão tinha um cabelão? Olha o cabelão de Absalão. Absalão tinha um cabelo grandão, bonitão. Ele estava correndo com aquela mula. Ele prendeu o cabelo dele num pedaço da árvore e ficou preso na árvore. Absalão ficou preso na árvore. E sabe o que aconteceu? Já que ele ficou preso na árvore. Olha Absalão preso na árvore, pessoal. Aquela experiência que ele tinha de ser rei não valeu de nada. Tudo o que ele fez não valeu de nada, porque ele ficou preso na árvore pelo cabelo dele. E sabe o que aconteceu? O povo de Davi, o pessoal que estava apoiando o rei Davi, viu que Absalão estava preso na árvore, foi lá e matou Absalão. Gente, tudo isso, essa guerra, essa tristeza que aconteceu, foi porque Absalão e Davi não ouviram o não de Deus. Pessoal, a gente tem que ouvir o não de Deus. Às vezes Deus proíbe a gente de fazer algumas coisas, mas isso é para o nosso bem, para evitar problemas maiores para a gente. Deus fala que devemos obedecer os nossos pais, a gente deve obedecer, porque isso é o melhor para nós também. Vocês não viram que Absalão desobedeceu o pai dele, foi rebelde contra o pai dele, e olha tudo o que aconteceu com Absalão, olha as coisas horríveis que aconteceu com Absalão. Tudo isso porque ele desobedeceu a Deus. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Vamos memorizar um versículo? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Os dias, as semanas, os meses estão passando e a saudade que eu tô sentindo de vocês está ficando cada dia mais apertada aqui no meu coração. Mas em breve estaremos juntos novamente. Eu trouxe mais um versículo para nós estudarmos juntos e decorarmos.
O versículo de hoje está em Deuteronômio 11, 27, 28a. E ele diz assim: vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, mas terão maldição se desobedecerem. Eu quero que vocês reparem que o versículo ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é bênção, obediência e bênção. No meio está os mandamentos do Senhor, a segunda parte. A terceira parte está a desobediência e a maldição. Então, quem obedece aos mandamentos do Senhor recebe bênção. Quem desobedece recebe maldição. Então, nós temos 2 caminhos a seguir, né? O caminho da obediência e da bênção e o caminho da desobediência e da maldição. Vamos ler o versículo mais uma vez juntos? Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, mas terão maldição se desobedecerem. Deuteronômio 11, 27, 28a. Conseguiram decorar? É fácil, né? É só lembrar, desses 3 passos. Os mandamentos do Senhor, que está no meio, de um lado as bênçãos e de um outro lado a maldição, né? Então, vamos todos obedecer aos mandamentos do nosso Senhor para recebermos muitas e muitas bênçãos? Grande beijo no coração de todas. Até a próxima. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Hora de louvar a Deus. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova
Bíblia e faça oração se quiser crescer. E aí, pessoal, foi muito legal o nosso culto de hoje, né? A gente aprendeu várias coisas e várias coisas muito legais sobre a história de Absalão. A gente viu que Absalão não viu o sinal vermelho de Deus. Ele não escutou, não viu. E por isso ele trouxe para a vida dele diversas consequências horríveis, né? E é assim, quando a gente não ouve a palavra de Deus, quando a gente não obedece a ela, a gente acaba colhendo consequências ruins. Por isso que nós, crentes, devemos buscar obedecer a palavra de Deus. E tudo que nela está escrito. Como, por exemplo, honrar os nossos pais e nossas mães. E obedecer tudo que eles falam. Porque se a gente desobedece, a gente não está honrando. E, consequentemente, a gente está desobedecendo a palavra de Deus. A gente não está obedecendo o sinal vermelho de Deus. E isso vai trazer consequências ruins para a gente. Foi muito legal a música da tia Amanda e o versículo da tia Ju, não foi? Então, meu desafio para vocês essa semana é fazer a atividade que a tia Amanda deixou e memorizar o versículo, hein? E pais, não esqueça de mandar as atividades dos seus filhos pra gente lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Tchau, gente, até semana que vem. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.